Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rota Sem Migué e eu já vou começar esse vídeo sendo bem direto com você. Você vai sair desse evento resolvendo o principal problema na sua preparação do concurso público, que é a falta de um planejamento eficiente. E sim, pode ter certeza que o que mais te leva à nomeação, o que mais garante a sua nomeação é ter um planejamento eficiente. E não vem se enganando não, que planejamento é só ter uma planilha do Excel, coluninhas ali, linhas, tudo bonitinho, eu coloco ali o dia, o que eu estudei, dou um ok e pronto. Isso não é nada. Na verdade, um planejamento eficiente, ele é uma mistura de técnicas, de estudos, que tem que ser levado ali, uma estratégia que tem que ser colocado nesse planejamento para que realmente funcione. Não adianta você ter um planejamento montadinho, mas você não saber executar, ou até executar de forma ineficiente. Então a ideia desse evento é te mostrar exatamente como que você vai montar o seu planejamento de forma eficiente e que vai te conduzir até a nomeação do concurso público. Se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar antes de tudo, né? Falta de educação da minha parte. Eu sou o professor Dalmo Azevedo, eu tenho 19 anos de experiência em concursos públicos, já fui diretor de curso, já fui coordenador de curso, sou professor nesses 19 anos pelo menos, e sempre tenho acompanhado meus alunos em relação à sua preparação para concursos públicos. Tá? Eu sou fundador da comunidade Sem Migué, que é uma comunidade que foi desenvolvida em que eu disponibilizo aulas, materiais e diversas técnicas de preparação, incluindo a técnica de planejamento que eu vou mostrar para vocês aqui, totalmente online, totalmente gratuito. Eu vou mostrar 100% do que eu uso com meus alunos. E graças a essas técnicas, meus alunos em menos de 4 meses estão chegando a 80%, 85% de acerto em suas questões. Olha, menos de 4 meses. Eu vou mostrar isso para você de graça, tá? Essa que é a ideia desse evento. Claro que esse evento ele foi criado com uma sequência lógica, então assista a primeira aula, depois assista as outras, para a coisa ficar certinha. Você precisa seguir uma sequência, porque tem uma lógica por trás de tudo que a gente vai desenvolver juntos por aqui, tá? Você tem que prestar atenção que as coisas começaram a se movimentar de novo, os concursos estão voltando, as coisas estão andando, e você não pode perder tempo agora. Essa é a sua oportunidade, diversas oportunidades vão aparecer por aí, e você precisa estar muito bem preparado, você precisa estar muito bem preparada para aproveitar essa oportunidade. Para começar, eu preciso que você tenha na cabeça que o que eu vou falar é totalmente contraintuitivo, até porque a gente nunca aprendeu a estudar corretamente, nem na escola, muito menos na faculdade. Sim, se você tem nível superior, não fique chateado, não fique chateada, mas a sua preparação na faculdade foi totalmente errada. O sistema que a gente utiliza é estudar para passar na prova. Esse é o foco. Você se enfia numa sala de aula, fica lá 3, 4, 5 horas absorvendo conteúdo igual um doido e depois, quando está perto da prova, estuda igual um desesperado. Esse sempre foi o sistema. E aí a gente olha aquela pessoa que tirou melhor nota, que tirou, né, um notão e tal. Pô, esse cara é muito inteligente. Essa pessoa deve ter ficado horas e horas estudando. Sabe o CDF? Você sabe de onde vem? Eu não vou dizer o que significa o CDF, vocês conhecem bem, mas você sabe por que tem essa ideia, né? Porque a gente diz que essa pessoa ficou sentada tantas horas estudando que ela teve que ter um CDF. Essa é a ideia. E é exatamente isso que eu não quero que você pense. Esse sistema de aprendizado, ele é um sistema que foi utilizado em toda a nossa carreira de estudante e, infelizmente, está sendo trazido também para a preparação nos concursos públicos. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela historinha de quantos mais horas você estuda, melhor serão os seus resultados. Tal das horas líquidas. E isso é completamente idiota. Essa ideia, ela te leva para um outro lado, porque você estuda horas e horas e horas por dia, você fica se dedicando igual um doido, igual uma maluca, e você percebe que quanto mais você estuda, mais conteúdo tem para absorver. Por quê? Porque você realmente não está aprendendo nada. Né? Ao invés de diminuir a quantidade de coisa que você precisa estudar, pelo contrário, isso só está aumentando. Porque esse pensamento de horas e horas de estudo não é o que funciona. E não é só isso não. Já que a gente tem tantas horas para estudar por dia, você começa a pensar, deve ter um método mais eficaz para poder fazer isso. E você começa a pesquisar quais são os métodos de estudo. Aí você vê o método de A, método de B, método de C, começa a aplicar, começa a misturar tudo, vira uma bola de neve, completamente louco. Por quê? Quando você não tem uma preparação adequada, um planejamento adequado, você quer compensar com volume.
E é exatamente essa compensação que nos traz o problema. Nós fomos programados para seguir o que o outro faz. A gente segue a manada. A nossa ideia é copiar o método dos outros. E é exatamente quando você tenta copiar e você não consegue fazer exatamente o que o outro disse que faz, a gente acaba se frustrando. A gente tem muito potencial e acaba atingindo pouco resultado. E por conta de toda essa herança que a gente traz, o que eu vou te falar agora é completamente contraintuitivo, pelo menos é o que você vai pensar. Você consegue ter resultados extraordinários estudando apenas 90 minutos por dia. Sim, eu não vou te dizer para estudar 76 horas num dia, para você fazer 200 horas líquidas. Eu estou te falando, assim como meus alunos, que você consegue 90 minutos por dia produzir resultados extraordinários. Eu resolvi desenvolver esse trabalho exatamente pelo relato de diversos alunos meus que não conseguiam simplesmente se planejar. Você sabe, eu já estou há muitos anos no YouTube disponibilizando de forma gratuita material de estudo para todo mundo, para que todos tenham acesso. E sempre um material de qualidade, objetivo, sem enrolação, apontando exatamente o que você precisa para a prova. Mas mesmo assim, muita gente ainda tinha dificuldade. Vários alunos relatando que tinham dificuldade de absorver o conteúdo, dificuldade de aprendizado, que procrastinavam muito durante o estudo, exatamente por essa falta de clareza. Alguns até que não tinham tempo para estudar. Até porque eu também não posso chegar para você e falar, larga teu trabalho e se dedica a concurso público. Claro que não. Você tem sua vida, sua família, seus filhos. Muita gente ali tem que sustentar os filhos. E, ao mesmo tempo, a preparação para o concurso público é um caminho pelo qual vai encontrar uma estabilidade para poder sustentar os filhos. Então fica meio que uma disputa, né? A mesma coisa que atrapalha, entre aspas, é exatamente o objetivo principal. Então eu não posso largar o meu emprego, ter que sustentar meus filhos, mas eu estou buscando uma melhoria na minha condição para exatamente sustentar e dar um futuro que vale para os meus filhos. E exatamente essa foi a grande jogada. Eu sempre fui contra esse negócio de método engessado, você sabe. Um enlatado que você consome, pronto, método aplicado. É exatamente isso que eu não quero oferecer para você. Porque muita gente tenta copiar método dos outros e esse método não é replicável a você. Eu sempre disse, vou morrer dizendo, que uma das coisas que você precisa pensar é que a forma de estudo é algo individualizado. Você, como indivíduo, tem as suas próprias condições. Então existem métodos que vão funcionar para você e que para mim não vão funcionar. É por isso que é importante você conhecer quais são as formas de estudo. Não apenas um engessadinho, um enlatadinho, apenas um sistema pronto que você tem que se virar para copiar. E aí você tenta usar esses métodos, não consegue, não chega na sua aprovação, vem a frustração. Aquela busca por uma vida mais saudável, mais estável, com o financeiro melhor, acaba parando no meio do caminho. Você desiste. E é exatamente isso que eu estou querendo evitar, que isso chegue até a sua cabeça. Eu não quero que você tenha esse pensamento. Eu não tenho capacidade para passar num concurso. Isso não é com você. Por isso que eu comecei a buscar um padrão de estudo que fosse aplicável a todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, né? E nessa busca, nesse estudo, eu acabei encontrando as técnicas adotadas pelo professor Pierluigi Piazzi, Deus o tenha, infelizmente nos deixou já há um tempo considerável, mas que o professor Pierluigi sempre focou na neurociência. E foi isso que me chamou a atenção. Quando eu encontrei um método que utilizava sistemas comprovados cientificamente, né, que a gente está falando de neurociência, não está falando de um Dalmo que inventou alguma coisa, e que te mostravam sem enrolação como estudar, foi perfeito. Casamento perfeito. Dalmo e essa maluquice. Por quê? Porque eu consegui encontrar um método ali que realmente eu consigo conversar com você, eu consigo passar para você diversas técnicas e você absorve as técnicas e consegue adequar a sua realidade. Pronto, era o que eu precisava. Uma técnica que fosse comprovada e que realmente fosse eficiente para todo mundo, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Só que aqui eu preciso fazer uma observação muito importante para que tudo isso funcione para você. Tudo que eu vou te mostrar nessas 3 aulas do evento é imediatamente aplicável. Eu não vou ficar de enrolação, não vou ficar de historinha, eu não quero perder o meu tempo, muito menos eu quero perder o seu tempo nessa história.
Tá? Tempo para mim é uma coisa muito importante. Eu sei que muita gente olha, é gratuito, então não vai ser grandes coisa não. Eu vou te oferecer aqui de graça, vocês sabem que eu não tenho frescura, tudo que muita gente está vendendo aí por 2, 5, até 10 mil reais, tem gente cobrando pelo que eu vou falar com você aqui. Só que eu preciso muito que você tenha uma coisa durante esse processo: comprometimento. Eu preciso que você se comprometa com tudo que a gente vai desenvolver aqui. E aqui está o grande problema da maioria: comprometimento. Essa é a maior falha que nós temos. Eu vou repetir essa palavra 500 vezes se precisar. Eu preciso que você esteja comprometido, comprometida com todo o processo. Confia no processo. Segue tudo do jeitinho que a gente vai conversar. Anota, aplica na sequência que a gente vai trabalhar. E você vai ver a grande diferença que isso vai fazer. Tá? Aliás, tem muita gente aí que no começo, lá na comunidade, ficava, isso é bom demais para ser verdade, não vai funcionar. E hoje eles estão impressionados, em menos de 4 meses, conseguindo mais de 85% de acesso e estão cada vez evoluindo mais. Tá? Claro que eu não estou dizendo que essa técnica aqui é a única que funciona, porque, de novo, eu não defendo essa ideia de que existe uma técnica que seja definitiva e que resolva tudo. Porém, o que eu vou te mostrar tem um ponto que não tem como diferenciar ninguém em relação a isso. Porque tudo que eu vou te mostrar se refere ao funcionamento do cérebro. E convenhamos, todos nós temos o cérebro. Até aquela pessoa que você olha e pensa, nossa, ela é muito mais inteligente que eu. O cérebro dela funciona exatamente como o seu cérebro funciona também. E é exatamente em cima disso. Estudos de neurociência, né, tudo que a neurociência comprovou, aplicados à preparação, ao estudo para concursos públicos. Essa que é a grande diferença. Então eu não estou te falando que existe um método infalível, que é esse. Eu estou te mostrando exatamente tudo que... Eu vou te mostrar, aliás, né, tudo que você precisa saber para você poder aplicar a sua realidade e montar o planejamento mais perfeito para você que seja possível. Tá? Então a ideia é utilizarmos seu cérebro para poder chegar até o resultado. Então eu quero te mostrar os pilares da Rota Sem Migué, tá? E através dessas 3 aulas, durante essas 3 aulas, nós vamos passar por esses pilares. Vamos aí para a tela. Os pilares da Rota Sem Migué simplesmente são: primeiro ponto, escolhendo o seu destino. Aqui a gente vai falar sobre a sua carreira, tá? Aqui a gente vai entender que carreira você vai seguir. Mapeando o terreno, que você vai passar a conhecer melhor a sua banca, para você ter uma preparação realmente eficiente. Escolhendo o seu veículo, como que você vai estudar. Essa é uma realidade que é só sua. Então eu vou te mostrar quais são as formas de preparação disponíveis e você vai adotar aquela ou aquelas que sejam mais eficientes para você. Vamos traçar a sua rota e aqui nós vamos trazer exatamente um estudo voltado para a sua preparação, todas as técnicas que você precisa aplicar para elevar ao máximo a qualidade da sua preparação, e vamos para o pé na estrada, em que nós vamos criar juntos o seu planejamento de estudos eficiente, 100% online e 100% gratuito. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os 3 primeiros pilares, começando pelo escolhendo o seu destino. Antes de começar os estudos, você precisa escolher qual é a sua carreira. Isso daqui, por incrível que pareça, pode parecer bobo, mas é o momento que faz a maior diferença no seu planejamento. Quando você sabe exatamente qual carreira você vai perseguir. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho tá bom, né? E é exatamente esse que é o problema. Nem sempre você se adequa a uma carreira específica. Nem sempre, quando você olha aquela carreira ali, você realmente vai ter interesse, você vai se adaptar, tem coisa que você gosta, mas você quer fazer, você quer seguir, porque a mídia, porque o marketing, porque seus amigos. E é exatamente aqui que está o detalhe. Você precisa olhar para você e perceber em qual carreira você está mais, para qual carreira você está mais direcionado. Eu fiz uma live explicando todas as carreiras que nós temos, tribunais, policiais, administrativas, fiscais, bancárias, explicando tudo, apontando o que cada carreira oferece, o que você vai trabalhar, para que você possa realmente entender esse caminho. Eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo para você assistir essa live. Assista, porque isso aqui vai fazer uma baita de uma diferença. Quando você determina o seu objetivo, qual carreira você vai seguir, qual é o cargo que você tanto está buscando, você vai ter maior clareza na sua preparação. E você pode, e eu particularmente aconselho, que você determine durante essa caminhada até o cargo que você tanto almeja, algumas pequenas paradas. Paradas essas que nós chamamos de concurso escada. Tá? Esses concursos escada, eles têm o poder de te dar toda aquela tranquilidade que você tanto precisa para chegar naquele cargo que você está projetando.
Você também não tem que pensar em pular de onde você está agora para aquele cargo tão importante para a sua vida. Você precisa ter essas paradinhas. E quando você escolhe uma carreira, você consegue projetar melhor essas paradas. Um dos grandes erros que nós cometemos é fazer uma prova policial aqui quando a gente não tem o mínimo interesse pela área policial. Ah, mas eu quero entrar porque o salário é bom. A pior coisa que tem é você querer determinar a sua carreira pelo valor, pelo número de vagas. Esse é o maior erro que quase todo mundo comete. Quando você tem uma carreira definida, você não vai olhar para isso. Você vai olhar para as oportunidades que vão aparecer. Então você vai, aos poucos, conquistando a sua chegada até o objetivo final. Esses concursos escada, eles têm o poder de dar tranquilidade. Você vai poder pagar seu boleto, vai ter mais tempo para estudar. Normalmente, a carga horária desses concursos é muito menor que a iniciativa privada. E convenhamos que na iniciativa privada, hora extra é um padrão. Aqui não. Então você vai ter ali uma previsibilidade de como se preparar. E essa que é a grande jogada. Quando você tem uma carreira bem definida, você consegue ter maior preparação, você vai ter mais interesse para estudar, você vai ter como projetar quais são as matérias que você realmente precisa conhecer, quais são aquelas que você não precisa estudar, para você não estudar à toa, ou até aquelas que você tem que estudar, mas que não precisa estudar de forma tão aprofundada. Cada carreira tem uma característica importante, por isso esse vídeo, essa live que eu fiz é muito importante que você assista. Porque quando você definir aqui o caminho que você quer seguir, é que você vai começar a ver exatamente como que o seu planejamento vai sair do papel. Eu queria que você assistisse aqui 2 depoimentos dos meus alunos, o Rafael e a Ângela, falando exatamente sobre esses concursos escada. Dá uma olhadinha. Você passar num concurso desse de escada é uma coisa muito boa para quem está começando, justamente para dar uma base, né, financeira, e uma experiência também nesse ramo de concurso, porque até então eu não sabia como era um TAF, eu não sabia como era um curso de formação, eu não sabia como era nada, e agora eu já sei, né, porque eu já fiz um. E quando for no da PRF agora, eu já vou ter uma noção, mais ou menos, né? Claro que é muito diferente. Então, eu vejo poucas pessoas falando disso, né, de estudar para concurso, infelizmente, não é de graça, né? Não é de graça, então eu penso nisso. Não, até porque se eu não tivesse passado em nenhum concurso, aí vamos dizer que eu vou fazer o da PRF e não passei, pô, vai é uma pressão muito maior, pô, eu tô aqui, eu tô desempregado, fiz o concurso da PRF e não passei, mas agora não, eu já tiro pelo menos essa pressão pô, tô desempregado, agora já não tem mais, pô, tenho um emprego, claro que não é o melhor emprego do mundo, nem tá muito longe disso, mas pelo menos já tenho alguma coisa, né? Então eu falo para as pessoas, às vezes não é o que você quer no momento, mas será que é o que você precisa? Então, no início da minha caminhada, não era o que eu queria, não era, poxa, meu sonho é ser agente de endemias. Não, meu sonho não era esse, mas foi algo que eu precisava no momento, que me deu tempo, me deu uma condição financeira para buscar novos caminhos. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Gente, busque algo que te dê uma estabilidade financeira. A princípio, poxa, você não tem uma estabilidade financeira, mas busque passar em um concurso, principalmente os municipais, que são menos concorridos do que os concursos a nível nacional. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Você viu o que a Ângela falou, né? Eu acho muito legal essa frase dela. Às vezes não é o que você quer, mas é o que você precisa. É exatamente esse pensamento que você precisa começar a aplicar. Quando você começa num concurso local, municipal aí, né, nível médio, bem mais padrão, você tem um conteúdo programático menor, uma quantidade menor de disciplinas. Você vai estudando, se dedicando, vai aprendendo bem aquela matéria e você passa a ter uma base sólida de estudo. Passou nesse primeiro concurso, você vai buscar o segundo concurso, você vai melhorando, vai subindo nessa escada e você só vai acrescentar as matérias específicas desse outro concurso. Essa que é a inteligência. Você já tem uma base consolidada, você continua estudando ela sempre, você não vai parar de estudar e você vai acrescentando aos poucos as matérias que você precisa ir agregando para chegar naquele concurso que você tanto almeja. É isso que todo mundo faz. Esse pessoal aí que passa em não sei quantos concursos públicos faz exatamente essa técnica. Quando você passou no primeiro, você já tem uma base sólida. Tendo essa base sólida, os
dos outros fica muito mais fácil. Você fica mais tranquilo, mais tranquila, porque você agora tem estabilidade, tem um cargo, mesmo que não seja estabilidade no cargo, depois de 3 anos, você sabe, mas a estabilidade financeira, uma tranquilidade maior. E a partir daí você consegue se preparar de forma mais efetiva. Então, a lição número 1, escolher qual é a sua carreira. Agora, vamos para a nossa próxima etapa? Vamos lá. Mapeando o terreno. Trace o perfil da banca para entender as regras do jogo. Você conhecer o perfil da banca que vai realizar o seu concurso é uma das maiores armas que você tem na hora da sua preparação, porque você precisa saber como que a questão cobra, o que ela domina mais, ela direciona mais para a jurisprudência, ela gosta mais de letra da lei, ela vai para a doutrina, você precisa saber isso. Como isso é um assunto muito extenso, eu fiz uma live também falando exatamente sobre como você consegue fazer esse perfil de cada uma das bancas. Aliás, eu tracei de forma detalhada o perfil das principais bancas de concursos do Brasil e ainda mostrei como que você consegue aplicar esses perfis às bancas menores, às bancas menos conhecidas, que serão bancas que você vai com certeza se deparar ao longo da sua jornada na carreira pública, tá? Então, deixo aí mais uma vez também essa live para você poder assistir com mais detalhe, com mais calma. E além disso, você deve estar se perguntando, tá, Dalmo, pô, perfeito, mas eu não tenho banca. O concurso que eu quero não tem nada ainda, não tenho nenhuma informação, o que eu faço? Eu também fiz uma live, não fique chateado, não fique chateada, por favor, mas são coisas muito detalhadas que demandam um tempo muito grande, eu não posso fazer essa aula com 5 horas, seria um absurdo. Então eu também vou deixar o link aí embaixo com essa live que eu fiz, mostrando inclusive um dos segredos mais... que ninguém nunca mostrou, um dos segredos mais bem guardados de todos nós professores. Como que a gente consegue acertar o que vai cair na prova? Eu detalhei ali exatamente como que a gente consegue buscar. Não são todos que fazem isso, que a maioria é preguiçoso, mas aqueles que realmente se dedicam, como que eles conseguem buscar informação para saber exatamente o que vai cair antes mesmo do edital ser publicado. Então assista essa live também, que ela é muito, muito detalhada. É uma das lives que mais foi comentada, mais foi ali, mais trouxe um retorno positivo da galera. Então assiste, que vale a pena, que eu tô te entregando coisas que ninguém nunca na história desse mundo mostrou para você. A partir do momento que você sabe exatamente o perfil da banca que você vai encontrar, ou pelo menos você já tem noção do que você vai se deparar para frente, você sabe quais são as matérias que você tem que estudar. E ó, fica a observação óbvia, né? Não espere o edital sair para começar a sua preparação. Eu tô te dando essas armas exatamente para você se preparar bem antes dos outros, porque muita gente fica esperando o edital sair para se preparar, e você não vai querer sair correndo contra esse pessoal. Você não vai querer do nada sair o edital, fazer o seu concurso daqui a 2, 3 meses. Você quer ter uma preparação digna, decente, quer ter um planejamento que funcione. Então você precisa estar preparado muito antes do edital sair, tá? Agora, ó, escolhi minha carreira, sei exatamente qual é a banca, ou pelo menos o perfil que eu vou encontrar naquele concurso que eu pretendo fazer. Você já está muito bem municiado, mas eu preciso apontar um terceiro detalhe. Nós vamos para o último pilar que eu quero falar com você hoje, até porque eu não quero que esse vídeo também ocupe o seu dia inteiro. Eu tenho uma coisinha para te pedir para fazer entre hoje e amanhã também, então eu vou deixar uma tarefinha para vocês aí, mas vamos lá para o nosso último pilar, que é escolhendo o veículo. Qual material é mais eficiente para o seu aprendizado? Ó, você precisa se conhecer. Aqui é a hora que você vai escolher como que você vai se preparar. Eu vou através de videoaula, eu vou no áudio, né? Tem pessoal que gosta muito de áudio-aula, que gosta da lei ali narrada por alguém. Eu vou utilizar PDF, livro, doutrina, o que eu faço? Vou misturar tudo. Isso é individual. Isso é uma coisa que eu não posso determinar por você. Mas você precisa entender que nem tudo que funciona para um, funciona para outro. Nem tudo que funciona para X, funciona para você. Tá? Então você precisa se conhecer e saber quais são as técnicas que você consegue adotar e que te fazem absorver o conteúdo de uma forma mais eficiente e menos sofrida, menos esforço da sua parte. Tá? Isso você só vai descobrir testando, claro. Eu vou falar para você o porquê disso. Tá? São 2 motivos muito importantes do porquê que você determina isso. Primeiro, você precisa conhecer o que serve para você. Você precisa saber exatamente aonde você vai buscar a sua informação. Eu, por exemplo, não gosto de mapa mental, eu sempre falo isso.
E tem muito aluno que fala, também não consigo, mas tem gente que adora, porque consegue entender. Eu acho o mapa mental a maior prova de que nós somos indivíduos realmente individuais, né? Por mais imbecil que isso pareça. Porque mapa mental para uma pessoa está muito óbvio, para outra não. Eu vou falar o que eu penso e eu faço questão que você discorde. Porque é exatamente nessa hora que a gente está discordando que você consegue ver a sua individualidade. Eu adoro videoaula. Não só porque eu produzo muito material em videoaula, mas eu sempre gostei de videoaula. Videoaula, ou pelo menos a aula presencial ali. Mas a gente está falando de preparação em casa, claro. Então, na videoaula, o professor ele me aponta exatamente o que é importante. Ele não fica enrolando, ele mastiga e já me traz ali o ponto, o objetivo. Claro, professores que se preocupam com você. Não são aqueles engomadinhos que estão preocupados em mostrar conhecimento e te enchem de coisa que não serve para nada. Videoaulas de qualidade. Elas te dão uma... E tem muita pela internet, tá? O YouTube tem muita gente boa também, tá? Não vou dizer que eu sou o único não, porque seria uma imbecilidade da minha parte. Tem muita gente boa. Mas eu adoro videoaula. Não gosto muito de PDF. PDF normalmente é grande pra caramba. E esses professores que escrevem PDF, eles normalmente são especialistas em PDF. E eles têm um prazer, eu já vi professor de curso grande falar isso, ter o prazer de dizer que uma aula dele tem 200 páginas. Então o cara dá uma enrolada. E às vezes a própria editora cobra isso. A editora determina, olha, eu preciso de um número mínimo de páginas sobre tal assunto. E o cara vai enchendo linguiça, escrevendo história, copiando o texto de um. Ah, porque o doutrinador tal, porque o doutrinador tal. Objetividade quase zero. Então, assim, eu não curto PDF. Agora, com certeza, alguns de vocês vão pensar, não, mas eu tenho uns PDFs que eu acho muito objetivos, que são muito bons. É exatamente isso que eu preciso que você tenha. Esse momento de discordância ou concordância comigo. Poxa, eu também concordo, eu também acho o videoaula legal, mas eu gosto de PDF. Então, junta os dois. Se você gosta de videoaula e gosta de PDF, acabei de dar uma porrada no meu microfone, mas faz parte. Deixa aí, não corta não. Se você gosta de videoaula, gosta de PDF, junta os dois. O que você precisa entender, eu gosto de áudio. Né? Tem pessoas que estão lá malhando, estão correndo e tal, e vão escutando aula. O que for melhor para você. Eu só quero que você absorva o maior número de conteúdo possível dentro do tempo que você tem e da forma mais inteligente que existe. É exatamente aí que entra o segundo detalhe. Quando você conhece o conteúdo, o método que você vai utilizar, você precisa colocar isso no tempo que você vai disponibilizar para o seu estudo. Tá? Quando você conseguir adequar isso, o que você vai utilizar para sua preparação ser eficiente, aí é que a coisa começa a andar bonito mesmo. Tá? E exatamente na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Como que você vai planejar esse momento, como que você vai produzir o seu estudo de forma eficiente, sem te prejudicar, e como que você vai aplicar tudo isso que você acabou de desvendar nessa primeira aula na sua preparação. Tá? Então eu vou pedir exatamente isso para você. Faça tudo que a gente está falando aqui para você, na próxima aula, conseguir aplicar no que a gente vai conversar. Na próxima aula eu vou te mostrar as técnicas de neurociência e como que você pode utilizar o funcionamento do seu cérebro para você aprender mais rápido e para sempre. Sim, para sempre. Sem você precisar ficar assistindo todas as aulas, lendo todos os materiais de novo, toda vez que você for fazer uma prova ou toda vez que você for resolver questões, tá? Por favor, traga papel e caneta, porque o que eu vou ensinar na próxima aula não é só para esse concurso ou para o próximo, não, é para a vida. Inclusive, eu peço, por favor, que você ensine isso para os seus filhos. Você vai ver a diferença que você vai trazer para a vida dele, para o crescimento dele. Ele vai aprender de verdade, vai crescer normalmente e vai ter muito mais possibilidades na vida adulta, no futuro dele, tá? Então, tem alguma dúvida? É só assistir a aula de novo. Essas aulas vão ficar gravadas e disponíveis para você até o final do evento, então assista quantas vezes precisar. Mas fique muito ligado, muito ligada na próxima aula. Eu vou te mostrar quanto tempo você precisa para estudar, quantas matérias estudar por dia, como que o ciclo circadiano funciona para você armazenar, guardar as informações. E também eu vou te mostrar como driblar a tão filha da mãe curva do esquecimento. Tá? Então se prepare. Próxima aula vai ser cheia de conteúdo e vai ser a aula que vai fazer a grande mudança na sua vida, eu tenho certeza, tá? Mas eu queria deixar para você um desafio hoje. Aliás, todo final de aula nesse evento eu vou deixar um desafio para você, tá? E todas aquelas pessoas que participarem do desafio, tá? Esse desafio que eu vou falar daqui a pouquinho, não fiquem preocupados, tá? Quem cumprir as 3 etapas aí que a gente vai fazer dos desafios vai concorrer a um Vadimeco atualizado Saraiva que eu vou mandar diretamente para sua casa, tá? Vou mandar entregar ali para você. Então, faça os desafios que você, além de tudo, além de aprender muito,
você ainda vai concorrer a um Vai de Mé com Saraiva atualizadíssimo que vai te ajudar bastante na preparação. E qual é a etapa de hoje? Vamos para a tela que eu vou te mostrar. Desafio Sem Miguel, ó, lá no meu Instagram tem um post assim, qual a sua rota? O que você vai fazer? Você vai entrar nessa postagem e vai comentar o que você achou da aula de hoje, qual é a carreira que você hoje tem, tá? Aquela carreira provisória que seja, não tem problema, qual é a sua carreira atual e qual é a sua forma de estudo que você prefere, né? Qual é, dentre as formas de estudo que você tem disponíveis, a que você prefere. Eu quero te conhecer melhor, então vá no meu Instagram, na postagem qual a sua rota e responde aí essas 3 perguntinhas. Eu preciso desse seu retorno até para a gente poder, né, trabalhar melhor juntos, né, nessas próximas aulas e também para eu te conhecer melhor e poder te direcionar da melhor forma possível, tá? Amanhã, terça-feira, 17 horas, no meu Instagram, tá? Eu vou fazer uma live, como eu sempre tenho feito, trazendo ali, me disponibilizando, aliás, em perguntas e respostas a falar sobre preparação. Então, traz sua dúvida, se quiser, manda um direct para mim aí no Instagram, que eu trago a sua dúvida já na terça-feira, para a gente poder conversar aí sobre preparação, sobre planejamento, as dúvidas que você tiver. Por favor, fique à vontade, estaria ao vivo ali à sua disposição, tá? Agradeço muito a sua paciência, obrigado por ter acompanhado aqui essa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu esteja aqui começando um trabalho que vai realmente fazer diferença na sua vida, que realmente vai te levar àquilo que você tanto busca, aquela tranquilidade que você tanto merece, tá? Não esquece de tirar um printzinho aí, pô, dá uma compartilhada no nosso trabalho, leva isso para outras pessoas. A ideia aqui é quanto mais pessoas puderem ter acesso às informações que eu vou trazer, melhor. Lembre-se, eu vou trazer coisas que são para a vida e não só para preparação em concurso público. Então compartilhe aí, o maior número de pessoas que puder se beneficiar do meu trabalho, eu vou ficar muito mais feliz, tá? Então, ó, te espero amanhã, 17 horas no meu Instagram e também na nossa próxima aula. Um grande abraço, obrigado por tudo e a gente se vê na aula 2.